Johann Sebastian Bach é membro de uma família que gerou músicos por mais de 300 anos, começando pelo seu trisavô, Veit Bach, que fugiu da Hungria para a região da Turíngia, em virtude de perseguição religiosa, por ser protestante. O seu neto, o pai de Bach, que é Johann Ambrosius Bach, também foi músico, e eles viviam em Eisenach, quando Johann Sebastian Bach nasceu, caçula de 8 filhos. Nasceu em 1685. Bach estudou, quando pequeno, na Leitensschule de Eisenach, que é a mesma escola onde estudou Lutero. Lá ele participou do coro, mas antes de completar 10 anos, perdeu o pai e a mãe e teve que ir para Ohrdruf com seu irmão mais velho, Christoph Bach, que também era músico e foi seu professor. Com 15 anos, se mudou para Lüneburg e lá foi aceito no quadro de cantores da igreja São Miguel. Quando sua voz mudou, ele continuou no coro e também tocando violino, viola e órgão na igreja. Em Lüneburg, conheceu o construtor de órgão Johann Balthasar Held e o organista Georg Bonn, com quem aprendeu a arte do órgão. Bach foi um grande construtor de órgão também. Em 1703, Bach foi nomeado lacaio de Johann Ernst, que com a função de tocar violino, ser violinista. Mas foi um trabalho temporário, porque em 1703 ele conseguiu o posto de organista em Arnstadt. Em 1705, fez sua famosa viagem a Lübeck para conhecer Buxtehude, e ele ficou até janeiro de 1706 em Lübeck e voltou para Arnstadt com um estilo um pouco diferente, com um contraponto mais complexo, com uma improvisação no órgão mais virtuosística. Em 1707, aceitou um posto na igreja de São Brás, em Münchhausen, mas ficou apenas um ano nessa cidade, voltou para Weimar, onde entrou para o posto de organista e violinista da corte do novo duque, William Ernst, e recebeu um salário muito melhor. Em Weimar, ele teve os 7 filhos com a Maria Bárbara, dentre eles o Carl Philipp Emanuel Bach e o William Friedman Bach, que foram compositores. Em 1716, o diretor musical de Weimar faleceu e o sucessor natural seria Bach, mas ele foi preterido pelo filho do antigo diretor musical. Aí, ressentido, ele aceitou um cargo em Köthen, na corte do príncipe Leopold. O duque de Weimar não aceitou a dispensa dele e o prendeu por quase um mês, mas isso gerou um atrito entre as duas cortes e o duque de Weimar acabou cedendo ao Bach. Em Köthen, o príncipe era calvinista, não havia música na igreja, nem órgão. Então Bach se dedicou à música de câmara e à música orquestral. Nesse período, Bach nos legou as sonatas para violino e cravo, para viola da gamba e cravo, para violino e violoncertos, concerto de Brandemburgo, o primeiro livro do cravo bem temperado.
Em 1720, Maria Bárbara faleceu. Em 1721, o Bach se casou com Ana Madalena, que era uma cantora da corte, e com quem teve mais 13 filhos. O relacionamento de Bach com o príncipe Leopold de Cöthen era muito bom, porque Leopold era uma pessoa muito musical, que adorava a obra de Bach. No entanto, ele faleceu em 1721 e a música da corte declinou depois do falecimento dele. Em 1723, Bach pleiteou o cargo de organista da Igreja São Tomás de Leipzig. Ele não foi o primeiro escolhido, na verdade foi Telemann e Christoph Graupner, mas os dois declinaram da oferta e Bach entrou no cargo. Bach foi para Leipzig com um salário muito menor e ainda Ana Madalena perdeu o cargo de cantora. Mas Leipzig era um centro universitário muito famoso na Alemanha e era um baluarte do protestantismo. E Bach provavelmente viu a oportunidade de educação dos seus filhos. Em Leipzig, Bach era responsável pela música, pela educação musical na escola da igreja, em Thomaskirche, além de ser responsável pela música de 4 igrejas, da São Nicolau, São Tomás, São Mateus e São Pedro. Então ele tinha uma carga de trabalho muito maior, além de ser professor também de latim e inspetor disciplinar. Ele morava no prédio da escola, um prédio muito cheio, e lá ele teve 13 filhos. Desses 13 filhos, 2 se tornaram importantes compositores: Johann Christoph Friedrich Bach e Johann Christian Bach. Em 1729, ele assumiu a direção do Colégio Musicum, aquele fundado por Telemann. E ele ficou na direção desse colégio até 1741. Em 1736, ele acumulou o cargo de compositor da corte de Friedrich August II, que se converteu ao catolicismo e foi elevado à posição de rei da Polônia. Para esse rei, ele compôs a missa em si menor. Em 1747, o filho do Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, era muito mais famoso que o pai e era empregado na corte do rei Frederico II da Prússia. Esse rei encomendou um pianoforte de um famoso construtor, na verdade de órgãos, mas de teclados, né? Que era Gottfried Silbermann, a partir de uma planta do criador do pianoforte, Bartolomeu Cristofori. Bach, como eu disse, o Carl Philipp era muito mais conhecido como compositor do que Johann Sebastian Bach, mas o pai era famoso por entender muito de teclados, de órgãos e de teclados em geral, por isso foi chamado para avaliar esse pianoforte. E era também tido como um compositor antiquado, mas um excelente polifonista. Então, o Frederico II, ele chamou o Bach não só para avaliar esse pianoforte, que foi do agrado de Bach, mas também para fazer um desafio. O
Frederico II, que tinha sólido conhecimento de música, ofereceu a Bach um tema que seria impossível, era considerado pelos músicos impossível de ser tratado polifonicamente. E, para surpresa de todos, inclusive dos melhores músicos da corte, Bach se sentou no pianoforte e imediatamente improvisou uma fuga a 3 vozes. Não satisfeito, o rei propôs então que ele compusesse uma fuga a 6 vozes. 15 dias depois, Bach enviou para o rei uma coletânea de peças com mais de 1 hora de duração, com fugas a 3 e 6 vozes, chamada Ricercar a 3 e 6, um conjunto de cânones com todo tipo de técnica contrapontista e uma sonata, um trio sonata com o tema, né, do rei, com o tema real. Com o tema real na flauta, que era o principal instrumento musical do rei. Essa obra é a Oferenda Musical. A obra que é considerada sua última composição é a Arte da Fuga, que é uma composição sem nenhuma indicação de instrumento. Parece ter sido um esforço de Bach de sintetizar toda a arte contrapontística, né, nesse trabalho. Ele iniciou em 1745, mas não completou. A primeira versão tem 12 fugas e 2 cânones. E no compasso 239 há uma anotação com a caligrafia de Carl Philipp Emanuel Bach, dizendo o seguinte: neste ponto em que o compositor introduz no contrassujeito desta fuga o nome BACH, o compositor faleceu. Explicando BACH, Bach, B é Si bemol, A, Lá, C, Dó, Si B4. Então é um tema Si bemol, Lá, Dó, Si B4. Bach faleceu em Leipzig em julho de 1750.